Olá pessoal, eu sou a Márcia Boschetti e estou novamente aqui representando a USE Guarulhos no projeto Luz na Pandemia, com o tema Aborto na Visão Espírita. Que Jesus possa envolver e fortalecer a nossa vontade na prática do bem e do amor ao próximo. Que Ele esteja presente nos nossos lares, no nosso coração e nos guie diariamente os passos na senda do progresso moral. Que assim seja. Bom, o assunto de hoje é o aborto. E nós podemos estudar mais profundamente esse assunto nos livros da codificação espírita. Então, vamos ver o que diz a doutrina sobre esse ato. A ignorância das leis de Deus é que leva o homem a cometer atos dos quais se arrependerão amargamente nessa e em outras existências. Quando nós conhecemos as leis de Deus, nós entendemos que tudo está dentro de uma plenitude divina. A razão nos mostra que vivemos dentro de um conjunto onde o caos tem ordem. Quando percebemos a grandeza de Deus, nós seremos capazes de nos relacionarmos de maneira contemplativa, compreensiva e amorosa. A vida é a maior dádiva que a humanidade pode contemplar. Desde a vida vegetal, vendo uma pequena semente se transformar em madeira de lei, e ninguém tem o direito de atentar contra a vida nenhuma, seja em que estágio for. O aborto e o suicídio são duas faltas graves cometidas contra a vida pela não aceitação das provas que nós devemos passar. É um crime hediondo e covarde, porque atenta contra a vida de alguém que não pode se defender. Na questão 358 do Livro dos Espíritos diz, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. É a pergunta, E a resposta, os espíritos dizem que há crime sempre que transgredis a lei de Deus, que uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque isso impede a alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, gente, o aborto ele é crime em qualquer circunstância e qualquer tempo gestacional. E quais são os tipos de aborto? Nós temos o aborto espontâneo, sempre traumático para a mãe e vai influenciar nas futuras concepções, porque ela sempre se lembrará da experiência frustrante. E quais são as prováveis causas do aborto espontâneo? Uma delas é que o espírito ele se arrepende e desiste da reencarnação. O desejo de morte num corpo tão frágil impedirá que este se desenvolva. Então, a negação desse espírito em reencarnar provoca o aborto espontâneo. Outra causa pode ser porque o espírito em questão é um espírito revoltado por abortos espontâneos. Eles são inimigos da futura mãe. Então, a própria densidade vibratória mata a organização fisiológica. Uma mãe que abortou numa gestação passada ou numa vida anterior, deixa esse feto revoltado e ele se nega a vir novamente como filho, ou por raiva ou por medo, dessa mãe fisiológica. Uma outra possibilidade é que mulheres que praticaram inúmeros abortos em vidas anteriores tenham que passar por isso na existência presente como uma forma de resgate.
De qualquer modo, a mãe deve ser amorosamente abraçada e incentivada a novas gestações. Outro tipo de aborto é o aborto terapêutico. É o único caso de aborto que é aceitável, né? Porque é dado em caso em que o nascimento da criança possa colocar em perigo a vida da mãe. Daí, o Kardec perguntou para os espíritos, né, se seria crime em sacrificar-se a mãe para salvar o filho. E os espíritos dizem que é preferível que se sacrifique um ser que ainda está em formação a sacrificar-se o que já existe. Então, quando há risco de vida, né, para a mãe, é aceitável que se aborte a criança. Outro tipo é o aborto por estupro. Aí se perguntou para os espíritos, né, se seria justo, como é que é? É justo se perguntar se foi a criança que cometeu o crime, por que imputar-lhe responsabilidade por delito na qual ela não tomou parte? Então, o direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mãe. Então, o que eles quiseram dizer com isso, né? Porque mesmo que essa gestação tenha vindo de um aborto, essa criança em formação, ela não pode ser responsabilizada por aquele ato, né? E ela vai, uma vez que ela já está sendo formada, ela tem o direito à vida. E a mãe, ela não pode pensar que esse é um filho do aborto. Ela deve pensar que esse vai ser um filho dela. E deve abraçá-lo amorosamente já desde a concepção, porque nós não sabemos quais são os desígnios de Deus para que isso acontecesse. Nós não sabemos quais são as faltas, quais são as provas, né, que cada um dos dois precisa passar. Então é preciso que a gente aceite. Nada acontece por acaso e não cai nenhuma árvore, nenhuma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, tudo acontece com a sua permissão e com uma razão de ser. E nós não devemos questionar isso. Né? No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com a estrutura psicológica para criar esse filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais destinados a isso, né, facilitar e estimular a adoção de uma criança nascida, ao invés de promover a sua morte ilegal. Então, se a mãe não se encontra estruturada para ter e criar de maneira amorosa esse filho, melhor que ela o tenha e o dê para adoção a abortá-lo. Outro tipo de aborto é o chamado eugênico ou piedoso, né? Então tá lá na questão 332 que pergunta: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como cretinos e os idiotas? Idiota, gente, é um anão físico e mental, são pessoas com deficiências mentais, tá? E a resposta dos espíritos é: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Eles sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão, né, de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos. Ou desmantelados na experiência reeducativa para o espírito. Então, o anencéfalo, por exemplo, pode ser alguém que destruiu a sua caixa craniana num momento de revolta através do suicídio. E ele reencarna nessa condição para ressarcir o crime cometido. É bem provável também que essa mãe ela tenha sido corresponsável nesse suicídio. Então, há casos de anencéfalos que sobreviveram por mais de ano nessa condição.
É necessário que se deixe nascer e que seja amparado e amado para concluir a sua prova. Quando a gente era criança, a minha avó sempre repetia pra gente: Deus escreve certo por linhas tortas. Então, essas linhas tortas, no caso, seriam essas providências divinas, né? Esses acontecimentos infortuitos na nossa vida, acontecimentos esses que nós caracterizamos como infortuitos, acontecimentos esses que não vão de encontro com as nossas expectativas, mas eles vêm direto ao encontro das nossas necessidades, do nosso merecimento. Muitas vezes é preciso que a gente passe por essas situações para que a gente aprenda o que é necessário. Também nós temos o chamado aborto econômico. Olha isso, aborto econômico. Na questão 687 do Livro dos Espíritos, está lá a pergunta, né? Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? E os Espíritos respondem que não, que Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele não faz coisa alguma inútil. Então, o homem que apenas vê um canto do quadro, né, da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, Deus não faz nada errado, né? Deus não vai superpovoar o mundo para até que um comece a comer o outro. Não. As coisas acontecem por um motivo, por uma razão que não cabe a nós julgarmos, né? E nem querermos modificar uma situação que não fomos nós que criamos. Se uma situação é criada por Deus, somente a Ele cabe o andamento do que vem a seguir, né? Então, a gente não pode achar que por exemplo, lá na China, né, que eles matam crianças que nascem do sexo feminino por conta da superpopulação. Então, mulher não tem direito a superpovoar o mundo. Não, a mulher não tem o direito de ser em maior número do que os homens. Isso é coisa do homem, né? Isso não é coisa de Deus. Então, se Deus fez com que lá nascessem X, Y, N crianças, é porque é assim que precisa ser, né? Essas pessoas envolvidas nesses casos de abortos e de mortes estão aumentando o seu débito na evolução desse planeta, né? Vão ter que reparar isso mais cedo ou mais tarde. As pílulas, os métodos contraceptivos, né, como o DIU, eles são aceitáveis? E dizem que sim, né? Porque é melhor prevenir do que remediar. É ético e moral o seu uso. Então, mais vale você usar um contraceptivo do que você conceber uma criança para depois vir a abortá-la. Países desenvolvidos adotam a legalização do aborto, o que denota grande desenvolvimento intelectual, mas pouco desenvolvimento moral. Que, aliás, é o que está faltando no mundo, né? O desenvolvimento moral. Nós estamos, assim, mega desenvolvidos intelectualmente, tecnologicamente, então nem se fala, mas moralmente as asas estão bem assim, né? Uma lá em cima e a asa da moral está aqui embaixo. É preciso que a gente busque o equilíbrio para que o voo seja harmônico, tranquilo, né? Vamos ver, né, o que nos fala o Chico Xavier a respeito do aborto. Eu vou ler aqui para vocês. A mulher que aborta adquire grande dívida perante a consciência cósmica. Para reparar o seu erro, é necessário o arrependimento, que é a porta que se abre em direção à renovação interior. A expiação, né? Sofremos o efeito do nosso equívoco. E, por fim, a reparação, que é a possibilidade de podermos continuar a vida
dando ensejo a futuras reencarnações, porque o bem que praticamos anula o mal que fizemos, né? Então, gente, há uma estimativa no Brasil de que ocorrem 33 abortos para cada 1.000 mulheres. E se esse número já não mudou, né? De uns tempinhos para cá. Razões que levam a mulher a querer se ver livre o mais rápido possível do ser em desenvolvimento são os seguintes: facilidade e abuso do sexo. É uma, né? Nunca vi um tempo onde essas facilidades foram tantas. Hoje em dia a criança começa a namorar muito cedo, né? A gente vê aí crianças que mal saíram das fraldas, já estão aí com as namoradinhas enfiadas dentro de casa, né? É um tal de um dorme na casa do outro, e não é dormir na casa, não, é dividir a cama. Isso acontece com a permissão dos pais. Outro quesito é o sexo sem maturidade física e emocional. As coisas parecem que acontecem de trás para frente hoje em dia, né? Primeiro eles têm filho, depois eles casam, depois eles querem namorar, depois é que eles vão pensar, de repente, até em estudar. Então, as coisas, os valores se inverteram de uma tal maneira que as consequências disso nos levam sempre a algum desastre, né? Então é preciso que haja maturidade física e emocional, e isso cabe aos tutores, né? Essa direção, esse ensinamento. Outro fator é a desinformação ou a informação errada, né? Nós vemos hoje em dia muita criança gerando crianças mesmo, né? Primeira menstruação, às vezes as meninas lá engravidam, criança sendo abusada dentro da própria casa por pais ou por esse rodízio de companheiros, né, que as mulheres de hoje fazem dentro da própria casa com crianças ainda pequenas. Então a falta de juízo, essa falta de maturidade emocional também gera esse tipo de comportamento. Outro fator é a facilidade que se tem hoje em dia de fazer um aborto clandestino. Qualquer porta de esquina aí você é capaz de encontrar quem cometa esse ato, né? E a vaidade, porque algumas engravidam e abortam porque não querem estragar o corpo, né? Então existem outras maneiras de se preservar o corpo desse infortúnio que elas acreditam, né? Tem a pílula, tem o DIU, tem a pílula do dia seguinte, tem uma porção de contraceptivos, a camisinha, mas novamente falando, né, a respeito da desinformação, da imaturidade física, da imaturidade emocional dessas mulheres, fazem com que elas cheguem a cometer esse crime, né, contra a vida. E quais são as consequências disso para o espírito abortado, né? Estando esse espírito já ligado ao perispírito, ao corpo em formação, expulsa-se o corpo e ficam as fixações perispirituais na vida intrauterina da mulher, o que pode levar a futuros cânceres de colo de útero. Sem falar que o espírito abortado, cheio de ódio, descarrega as energias ruins no corpo fragilizado da mulher, que assimila essas energias porque estão num padrão vibracional onde as consciências espirituais as enchem de culpa. Não acredito que haja uma mulher que cometa um aborto e não se veja culpada por isso em algum momento da sua existência. Porque existe já gravado na nossa consciência as leis de Deus. Muito embora nós a negamos, muitas vezes negamos, nos dizemos, nos dizemos não conhecedores dessas leis, mas todos nós, quando reencarnamos, trazemos gravado na consciência todos esses ensinamentos sobre as leis de Deus. Outras vezes,
esses espíritos perseguem essas mães, levando-as ao transtornos graves de depressão, de transtornos obsessivos dos mais lamentáveis. Às vezes até as mulheres sentem esses distúrbios e não conseguem associar ao ato praticado. Porque isso é uma questão de consciência, é aquela coisa que fica assim lá no inconsciente da mulher. E qual é a responsabilidade do homem na prática do aborto? Ele é coautor e corresponsável mediante a autoria do crime, como responsável também por aquele ser indefeso que ele, como coparticipante, permitiu a morte. Se tiver induzido a mulher ao crime, responderá também pelo sentimento que ele despertou nela. Muitas vezes os pais também induzem a filha, que muitas vezes engravidam, tem a idade. E esse ato, eles serão também penalizados pelo feito, porque não educaram, não vigiaram e não atenderam às necessidades afetivas da filha. Também serão espiritualmente imputadas a culpa e de uma maneira ainda mais rígida aos profissionais que de uma maneira clandestina realizam o infanticídio, porque fizeram o juramento de Hipócrates para salvar a vida, para prolongar a vida e não para tirar a vida. Mesmo sendo legalizado o aborto, os médicos deveriam rejeitar essa prática, porque fere o seu julgamento e a sua ética. O que dizer quanto à tomada de consciência e o arrependimento quando eles se instalam na mulher depois de um aborto? Nós devemos sugerir a ela o auto-perdão, porque muitas vezes a mulher aborta porque é empurrada por situações muito difíceis, por solidão, por angústia, por indução. Nós devemos lembrá-la de que ela pode reabilitar-se através do amor, pois não faltam crianças que precisam de amor e carinho, idosos que podem ser adotados emocionalmente, tornando a sua vida útil e com a esperança de que aquele ser poderá retornar ao seu ventre. Por que não? Não é verdade? Então, nós não podemos em nenhuma circunstância atentar contra a própria vida ou contra a vida de alguém. Somente Deus sabe o momento certo para isso. E atentar contra a vida fere as suas leis, e nós nos colocamos na fila de devedores. Nós devemos lutar contra a legalização do aborto e preservar a vida a qualquer custo. É isso que Deus espera de nós. Então, vamos levar os nossos pensamentos até Deus, e agradecer a Ele a oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados para o progresso moral do nosso espírito. Agradecer pelos nossos amados encarnados e desencarnados e pedir que cada um receba o que for do seu merecimento e da sua necessidade. Que nós possamos valorizar a vida e agradecer por ela através do trabalho edificante, da luta constante e incessante pelo bem e pela verdade. Que nós possamos ser misericordiosos com o próximo e com nós mesmos. E vamos rogar a Deus o amparo necessário às mães que abortaram, aos espíritos abortados e a todos os envolvidos nesse ato de desamor. Que Jesus nos envolva em seu manto de luz, de amor, de esperança, hoje e sempre. Graças a Deus. Um beijo no coração de vocês, a minha gratidão e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.